Você sabia que está em risco, que existe um vegetal número 1 mais venenoso do que o álcool para quem tem mais de 60 anos? Hoje vamos revelar tudo isso com a ajuda de um convidado muito especial. Está comigo o Dr. Francisco Peraza, especialista em clínica médica e longevidade, uma referência em saúde para adultos mais velhos. Dr. Peraza, parece forte comparar um vegetal com o álcool. Pode mesmo ser tão perigoso? Sim, e o mais impactante é que muitas pessoas, obrigada, comem esse vegetal quase todos os dias achando que é saudável. Por isso, hoje vou falar de 5 verduras que não podem faltar no seu prato, e 5 que podem ser mais venenosas do que o álcool. Em pessoas acima de 60, certas escolhas podem acelerar a perda muscular, desregular a pressão arterial e até afetar a memória. Eu vejo isso nos meus pacientes e está na hora de falarmos sem rodeios. Dr. Peraza, o senhor sempre diz que há verduras que não podem faltar no prato de quem passou dos 60. Vamos começar com uma que não é a mais comum na mesa brasileira, mas cujo colorido chama a atenção: o repolho roxo. Por que o senhor dá tanta importância a ele? O repolho roxo, também conhecido como couve roxa em algumas regiões, é uma joia nutricional que muitas vezes passa despercebida. A cor intensa não é apenas enfeite, é sinal de que está carregado de antocianinas, um tipo de antioxidante que protege nossas células do dano oxidativo. E aqui quero que prestemos muita atenção. Depois dos 60, o desgaste celular se acelera e precisamos de ferramentas para contrabalançar. O repolho roxo é uma dessas ferramentas. O senhor está dizendo que não é só questão de fibra ou vitaminas, mas algo mais profundo. Exatamente. Claro que ele tem fibra, vitamina C, K e A, mas o que o torna especial é a capacidade de reduzir a inflamação crônica silenciosa, aquela inflamação que não sentimos, mas que fica por trás de problemas como perda de massa muscular, rigidez nas articulações e até diminuição da agudeza mental. E vou contar um dado curioso. Em um estudo com adultos mais velhos, aqueles que consumiam repolho roxo pelo menos 3 vezes por semana apresentaram melhor equilíbrio e coordenação motora do que quem não o incluía. Isso significa menor risco de quedas, e todos sabemos o quão grave pode ser uma fratura nessa idade. Interessante, embora eu imagine que alguns estejam pensando: tá, mas como é que eu incluo isso nas minhas refeições? Essa é uma barreira comum, e aqui entra algo que sempre recomendo: começar simples. Não precisa de receita elaborada. Você pode ralar fininho e usar como salada, temperar com limão e sal para amaciar, ou até saltear rapidamente para preservar suas propriedades. O importante é não cozinhar demais, porque o calor excessivo destrói parte desses antioxidantes de que tanto precisamos. Além disso, a textura crocante estimula a mastigação, algo que às vezes esquecemos, e isso é importante para a saúde digestiva e até para manter a musculatura facial. Esse é um ponto que poucos mencionam. A forma como comemos também influencia nossa saúde. Exato. E falando em influências, há outro aspecto fascinante. O repolho roxo ajuda a regular o açúcar no sangue. Isso é crucial porque, depois dos 60, a resistência à insulina aumenta. E isso não só nos expõe ao diabetes, como também impacta negativamente a força muscular. Muita gente não sabe, mas manter a glicose estável é fundamental para prevenir a sarcopenia. Então, quando me perguntam por que insisto tanto no repolho roxo, minha resposta é simples: porque é um alimento barato, acessível e com benefícios que vão muito além do que imaginamos. Então, podemos dizer que ele funciona como um escudo protetor para quem já passou dos 60? Assim é. E digo mais: as antocianinas do repolho roxo também têm impacto positivo no cérebro. Não apenas ajudam a proteger os neurônios, como melhoram a circulação sanguínea cerebral. Tenho pacientes que, após incorporar o repolho roxo com constância, relatam mais clareza mental e menos episódios de confusão. Não é mágica, é ciência e constância. Aposto que agora muita gente vai querer correr para comprar. E deveria. Sabia que existe uma forma de combinar o repolho roxo com outra verdura que, juntas, multiplicam os benefícios para músculos e ossos? Essa outra verdura é de um verde intenso, cheia de compostos que combatem o envelhecimento celular e, ao lado do repolho roxo, formam uma dupla imbatível para força e vitalidade. O melhor é que, no Brasil,
Você encontra em qualquer feira e muita gente já tem na geladeira sem saber o poder que tem em mãos. Contem pra gente nos comentários se vocês consomem repolho roxo. Queremos saber a experiência de vocês. Já me deixou na curiosidade, doutor. Está falando do brócolis? Exatamente. Mas antes de contar por que o brócolis é tão especial, vou explicar algo que ninguém comenta. Como a combinação de cores no prato pode influenciar diretamente sua saúde. E não é só questão estética. É uma estratégia para fazer vitaminas e minerais trabalharem em equipe dentro do corpo. É aqui que repolho roxo e brócolis se complementam de uma forma que pouca gente conhece. Agora, o que nos diz sobre o brócolis? Muitos conhecem, mas o que o torna tão especial para maiores de 60? O brócolis é uma verdadeira joia na alimentação de pessoas mais velhas. E não falo apenas por ser versátil ou pouco calórico. O grande destaque é um composto natural que ele contém e que é, sem exagero, um dos mais potentes para combater a inflamação crônica que tanto nos prejudica ao envelhecer. Esse composto se chama sulforafano. Sulforafano parece complicado, mas o que exatamente ele faz? O sulforafano é um antioxidante e anti-inflamatório natural que ajuda a neutralizar a inflamação celular, um dos principais inimigos silenciosos da nossa saúde depois dos 60. Além disso, melhora a sensibilidade à insulina, ou seja, ajuda a regular a glicose no sangue. Isso é vital para quem tem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, condições muito comuns nessa fase da vida. Então, é como um protetor natural para o coração e o cérebro? Exatamente. Há evidências de que o sulforafano tem propriedades anticancerígenas e também protege o sistema cardiovascular e o cérebro. Isso quer dizer que consumir brócolis com regularidade não só melhora a energia e a força muscular, como ajuda a manter a mente clara e a proteger o coração. Impressionante. Mas existe alguma forma especial de preparar para conservar esses benefícios? Sim, e esse é um ponto-chave. Se você ferve o brócolis por tempo demais, perde boa parte do sulforafano. O ideal é cozinhar no vapor por 3 a 5 minutos ou saltear de leve com um pouco de alho e azeite de oliva. E tem algo muito interessante: o alho contém alicina, um composto que potencializa o efeito do sulforafano. Então, se você combina brócolis com alho, multiplica os benefícios. Que bom saber! Tem mais algum truque para aproveitá-lo? Claro, pingue algumas gotas de limão ou acompanhe com sementes de gergelim ou nozes picadas para dar um toque crocante e saudável. E não descarte o talo do brócolis. Ele também é rico em fibra e sulforafano. Basta descascar e fatiar bem fino ou ralar cru para saladas e sucos verdes. Descartar o talo é um desperdício comum e uma oportunidade perdida. Então, o brócolis não só é nutritivo, como prático e adaptável a muitas preparações. Assim mesmo, é um aliado para o controle do açúcar, para a saúde do coração e para manter a mente desperta. E deixo um detalhe que poucos conhecem: quando você combina o brócolis com outra verdura que tem um poder especial para melhorar a circulação e desintoxicar o organismo, o efeito se potencializa. Essa verdura tem um vermelho intenso, é doce e com um toque terroso, fundamental para quem quer manter energia e vitalidade depois dos 60. Antes de continuar, lembro a todos que se inscrever no nosso canal dá acesso a informações vitais. Sigamos. Já nos deixou curiosos. Doutor, está falando da beterraba? Exatamente. A beterraba é a próxima grande protagonista. E acredite, tem propriedades que vão muito além de ser apenas um complemento colorido na salada. Antes de entrar nos detalhes, pense em como essas verduras podem transformar seu dia a dia, começando por uma decisão simples: colocá-las no prato, não uma vez por semana, mas com frequência, porque cada garfada conta. Essa raiz que muitos veem só em saladas e sucos tem um poder tremendo para nossa circulação e energia. Por que o Senhor a recomenda tanto nessa idade? Durante muito tempo, a beterraba foi vista como acompanhamento ou guarnição, algo decorativo mais do que funcional, mas seu valor nutricional vai muito além, especialmente para quem tem mais de 60. A beterraba é uma aliada real para manter a circulação em ótimas condições, e isso é fundamental para a energia, saúde do coração e funcionamento cerebral. Qual é o segredo por trás da beterraba para a circulação?
A chave está no alto teor de nitratos naturais. Quando consumimos beterraba, esses nitratos se transformam em óxido nítrico, molécula crucial para relaxar e dilatar os vasos sanguíneos. Isso melhora o fluxo, reduz naturalmente a pressão arterial e diminui a carga sobre o coração. Para um adulto mais velho, isso pode fazer enorme diferença no bem-estar do dia a dia. Então, além de ajudar o coração, a beterraba também beneficia o cérebro? Sem dúvida. Melhor fluxo sanguíneo cerebral significa mais concentração, memória mais afiada e menos fadiga mental, problemas comuns com o passar dos anos. Além disso, a beterraba contém betanina, um pigmento antioxidante que combate o envelhecimento celular. E quando falamos de quem tem mais de 60, frear esse desgaste é prioridade para nos manter ativos e lúcidos. Tem algum caso para nos ajudar a entender melhor esse impacto? Claro. Lembro da dona Teresa Lujan, 75 anos. Chegou ao consultório exausta, sem forças à tarde e com queixas de memória. Recomendei um batido de beterraba com maçã, cenoura e um toque de limão todas as manhãs. Após um mês, a mudança foi nítida. Ela dizia, emocionada, que conseguia ler sem cochilar no meio, que tinha mais energia do que os próprios netos. Não é mágica, é ciência aplicada à vida real. Impressionante, doutor. Qual a melhor forma de consumir beterraba para aproveitar tudo isso? A maneira mais prática é cozida ou em sucos, batidos. Ao cozinhar, a beterraba fica mais doce e agradável ao paladar. Combiná-la com frutas como maçã verde melhora o sabor e facilita a absorção. Você também pode usar beterraba cozida a vácuo, que já vem pronta para consumir, ou incluí-la em saladas mornas com azeite e nozes para somar gorduras boas. Se gosta de conservas, dá para fazer um picles caseiro delicioso para acompanhar qualquer refeição. Há alguma precaução? Sim, não exagere. Consumir beterraba em excesso de uma vez pode ter efeito laxativo. Por isso, meia beterraba ao dia é suficiente para obter os benefícios sem incômodos. Ela também pode tingir a urina ou as fezes de avermelhado, algo normal e sem risco. Mas se você tem histórico de cálculos renais, é recomendável conversar com o médico antes de consumi-la regularmente, pois contém oxalatos que podem complicar essa condição. A beterraba nos ajuda a ficar ativos, lúcidos e com a pressão sob controle. O que podemos dizer do impacto de combinar boa circulação com digestão saudável e açúcar regulado? Quando esses fatores se equilibram, o corpo responde de forma maravilhosa. Você se sente mais jovem, mais leve, com vontade de se mover, sair e aproveitar a vida. Essa é a mensagem. Pequenas mudanças, como incluir beterraba na dieta, constroem uma velhice muito mais plena e feliz. E vocês que nos escutam, já conheciam os benefícios da beterraba? Contem nos comentários. Quero saber. Doutor, antes de passar à próxima verdura, o Senhor nos deixou curiosos sobre um vegetal simples, mas poderoso para a visão, o sistema nervoso e os ossos. Pode adiantar qual é? Claro, é algo que muitos têm na cozinha e que, embora pareça simples, é um dos melhores protetores naturais para manter a visão clara, o sistema nervoso forte e até os ossos saudáveis. Mas antes de revelar, pensem em como estão alimentando o corpo no dia a dia. Esse detalhe pode mudar tudo. Isso fica para o próximo segmento. Agora vamos à verdura que não pode faltar no seu prato. O espinafre. Por que o espinafre é tão importante para quem tem mais de 60? O espinafre é uma joia, e não só por ser um verde que dá para usar em saladas ou vitaminas. Ele tem um perfil nutricional que atua em vários frontes críticos para quem passou dos 60. Por exemplo, é carregado de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes de que pouco se fala, mas que são chave para proteger a visão. E como esses antioxidantes atuam nos olhos? Luteína e zeaxantina funcionam como um filtro natural para a luz azul, aquela das telas, que pode danificar células oculares. Além disso, ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos. Consumir espinafre com regularidade é como um escudo, mantendo sua visão clara por mais tempo. Isso já é um grande motivo para incluir na dieta. Mas sei que o espinafre não cuida só da visão, certo? Certo. Ele também protege o sistema nervoso.
porque esses antioxidantes ajudam a resguardar os neurônios. Isso é fundamental para manter agilidade mental e reduzir risco de declínio cognitivo, algo que preocupa muito nossos pacientes mais velhos. Além disso, o espinafre é rico em ferro, ácido fólico e magnésio. E que benefícios esses nutrientes trazem depois dos 60? O ferro é vital para prevenir anemia, comum em pessoas mais velhas por menor apetite ou menor absorção de nutrientes. O ácido fólico é essencial para a regeneração celular, ajuda a reparar e renovar tecidos. E o magnésio participa da função muscular e nervosa e também do sono. Sabemos que dormir bem vira um desafio depois de certa idade, e o magnésio pode ajudar a tornar o descanso mais profundo e reparador. Ou seja, o espinafre fortalece olhos e mente, ajuda no sono e evita a fadiga. Exato. Mas como tudo, há detalhes para aproveitar ao máximo e evitar efeitos adversos. O espinafre contém oxalatos, substâncias que, em grandes quantidades, podem favorecer a formação de cálculos renais. Por isso, para quem tem problema nos rins ou histórico de pedras, é melhor consumir cozido, porque o cozimento reduz os oxalatos. E como recomenda preparar? O ideal é cozinhar no vapor ou saltear de leve, por exemplo, com um pouco de azeite ou óleo de gergelim. Isso não só reduz oxalatos, como melhora a absorção das vitaminas lipossolúveis do espinafre. Se decidir comer cru também vale, mas em porções pequenas, combinando com outros vegetais para evitar desconfortos. Alguma dica prática para incluir no dia a dia? Sim, acrescente em sopas, refogados ou saladas mistas. Também dá para bater em vitaminas verdes com frutas, que adoçam e facilitam o consumo, especialmente se você não gosta do sabor mais forte quando cru. E como saber se o espinafre está fazendo bem? Você percebe mais disposição, melhor qualidade do sono e, com o tempo, memória mais esperta. Cuidar da visão com antioxidantes é um benefício que você vai agradecer, talvez quando menos esperar. O mais importante é constância. Um prato diário com espinafre pode ser decisivo na sua saúde de longo prazo. Excelente, doutor. O espinafre parece indispensável para viver melhor após os 60. Mas o que vem depois dele nessa lista? Depois de cuidar de olhos, mente e músculos com o espinafre, precisamos pensar em outro vegetal que se destaca pela versatilidade e por ser um verdadeiro baluarte nutricional para os mais velhos. Não é apenas mais um verde no prato, é um escudo natural para a visão, memória e ossos. Estou falando do chuchu, o chayote, que por sua riqueza em luteína e zeaxantina, além de outros nutrientes, pode ser peça-chave para a proteção a longo prazo. Dr. Francisco Peraza, seguimos nessa rota das verduras que não podem faltar depois dos 60. Já falamos do espinafre e seus benefícios para a visão, memória e sono. Agora o chuchu. Por que ele deveria ser estrela na dieta de qualquer pessoa mais velha? Sem dúvida, o chuchu é uma dessas verduras subestimadas, mas com perfil muito completo e específico para o que precisamos após os 60. Além do sabor suave e da textura que combina com quase tudo, ele carrega nutrientes que impactam diretamente 3 frentes: saúde dos olhos, memória e força dos ossos. E que compostos fazem isso acontecer? O chuchu é especialmente rico em luteína e zeaxantina, os mesmos antioxidantes que citei no espinafre, que atuam como escudo contra a luz azul e outros agressores, ajudando a prevenir a degeneração macular. Mas não é só a vista. Esses compostos são neuroprotetores, preservando neurônios e favorecendo agilidade mental e prevenção do declínio cognitivo, fundamental para a qualidade de vida. Então, o chuchu ajuda a mente a se manter mais clara e ágil? Exatamente, e vai além. Ele também traz boas quantidades de vitamina C, potássio, ácido fólico e magnésio. A vitamina C é essencial para a formação de colágeno, importante para ossos, pele e vasos. O potássio ajuda a controlar a pressão arterial, algo muito relevante depois dos 60. O ácido fólico favorece a regeneração celular e, junto com o magnésio, contribui para a saúde muscular e nervosa. Parece um superalimento para quem quer se manter ativo e forte. É isso. Outra vantagem, é muito baixo em calorias e rico em fibra, ajudando na digestão e no peso saudável. Ponto-chave porque o metabolismo desacelera e tendemos a acumular gordura, o que pesa na saúde cardiovascular e na mobilidade. Qual a melhor forma de preparar o chuchu?
Ele é versátil, pode ser consumido cru em saladas, no vapor, cozido ou salteado. Cozinhar levemente é o ideal para manter nutrientes e a boa textura. Você pode acrescentar em ensopados e sopas. E uma recomendação que sempre faço é combinar com um pouco de azeite ou abacate para melhorar a absorção de vitaminas lipossolúveis. Dica para começar: vá aos poucos, inclua em saladas mistas ou sopas caseiras, faça um purê com alho e cebola para dar sabor. O importante é a constância. A soma desses pequenos hábitos faz diferença com o tempo. Doutor, com tantos benefícios no chuchu, dá para pensar que toda verdura é igual, mas sabemos que não. O que nos pode dizer do outro lado, aquelas verduras que podem ser, de fato, mais perigosas do que o álcool para pessoas mais velhas? Essa é a pergunta crucial. Depois de tudo de bom que falamos de chuchu, espinafre, brócolis e beterraba, é importante abrir o diálogo sobre as verduras que podem ser tóxicas ou perigosas, especialmente para maiores de 60, que têm metabolismo e sistema imune mais sensíveis. Algumas contêm substâncias naturais que, em doses altas ou mal preparadas, causam danos sérios, de intoxicações leves a problemas hepáticos ou neurológicos. Em termos de toxicidade, algumas superam de longe o álcool. É um tema pouco conhecido, mas necessário. Saber o que evitar pode nos poupar de problemas de saúde graves. Vamos aprofundar para que vocês possam identificar essas verduras e aprender a evitá-las, ou a prepará-las corretamente. Uau! Doutor, isso abre um mundo novo. Estou ansioso para saber quais são as verduras perigosas e por que devemos evitá-las ou manuseá-las com extremo cuidado. Dr. Francisco Peraza, seguimos com outra questão delicada: o milho. Para muitos é alimento cheio de memórias e tradições familiares, mas o senhor mencionou que após certa idade, o milho pode se tornar um problema sério. O que pode nos contar? O milho tem lugar especial na cultura e na cozinha de muitas famílias. Sem dúvida é saboroso e versátil, mas quando passamos dos 60, a forma como o corpo processa o milho muda e começam as complicações. O principal problema nessa fase é o impacto sobre a glicose no sangue. É por causa do índice glicêmico? Exatamente. O milho tem índice glicêmico alto. Quando comemos, especialmente em formas processadas ou refinadas, a glicose no sangue sobe rápido e em grande quantidade. O pâncreas precisa produzir mais insulina para lidar com esse pico. Em quem já tem resistência à insulina ou pré-diabetes, isso é um problemão. E como isso aparece no dia a dia, vejo com frequência pessoas mais velhas sentirem fadiga após as refeições, queda de energia, até névoa mental. Mesmo sem doces, o consumo habitual de milho, sobretudo versões muito processadas, como pipoca de micro-ondas cheia de aditivos, tortilhas industriais ou milho enlatado com açúcar, pode bagunçar o controle glicêmico. Tem um caso ilustrativo? Sim, lembro do seu Ernesto Molina, 66 anos. Preocupado porque, mesmo sem refrigerantes ou doces, a glicose seguia alta e a energia baixa. O milho estava em sopas, guarnições, tortilhas. Expliquei que o corpo dele já não processava o milho como antes. O alto índice glicêmico elevava a glicose constantemente. Sugerimos alternar com arroz integral, brócolis ou couve-flor. 3 meses depois, a glicose caiu e ele se sentia com mais energia. É impressionante como uma mudança simples tem impacto grande, mas é para eliminar totalmente? Não necessariamente. Reduza o consumo, evite as formas mais processadas. Espiga fresca, bem preparada e em porções moderadas pode funcionar para algumas pessoas, desde que a dieta seja equilibrada e não haja resistência à insulina ou diabetes. O ponto é moderação e forma de consumo. E vale lembrar, processos tradicionais, como a nixtamalização, podem modificar o índice glicêmico do milho. Técnicas de preparo influenciam a saúde. Para quem tem mais de 60, recomendações práticas para seguir apreciando sem prejudicar. Primeiro, evitar ultraprocessados de milho, cereais açucarados, pipoca de micro-ondas com aditivos, tortilhas espessas e refinadas. Segundo, preferir milho fresco ou preparado com técnicas tradicionais. Terceiro, equilibrar o consumo com fibras e proteínas para reduzir a absorção de glicose. Por exemplo, acompanhar uma porção pequena de milho com salada verde ou leguminosas. E para não sentir falta, substitutos úteis.
arroz integral, quinoa, arroz de couve-flor ou de brócolis e verduras de baixo índice glicêmico, mantendo variedade e nutrição sem comprometer a glicose. Agora um convite para pensar em outra verdura com história fascinante e presença indispensável à mesa, especialmente após os 60, a batata. Mas atenção, a batata tem suas particularidades que vamos descobrir juntos. Nem tudo o que ouvimos sobre ela é verdadeiro ou benéfico. Prontos para o próximo passo? Dr. Francisco Peraza. Seguimos com um alimento que muitos adoram, mas que para maiores de 60 pode ser um verdadeiro problema: a batata. O que pode nos contar sobre essa verdura que, segundo alguns, poderia ser mais venenosa do que o álcool? O caso da batata é particular. Embora a associemos à comida afetiva e momentos felizes em família, a realidade é que, em certas formas e preparos, ela pode ser bem prejudicial depois dos 60. Primeiro, a batata pertence à família das solanáceas, como a berinjela, o tomate e o pimentão. Essas plantas contêm alcaloides, como solanina e chaconina, que em grandes quantidades são tóxicos e podem afetar o sistema nervoso, provocando desde desconfortos digestivos até problemas neurológicos. Isso acontece só com batata estragada ou até as frescas têm risco, principalmente as que estão verdes, brotadas ou danificadas, concentram solanina. O problema é que, muitas vezes, não prestamos atenção a esses sinais e consumimos sem saber. E há outro ponto mais importante: a batata tem dos maiores índices glicêmicos entre os alimentos. Ao comê-la, a glicose sobe muito rápido. Para quem passou dos 60 e já tem resistência à insulina mais marcada, com menor capacidade de lidar com picos de glicose, isso é um problema real. Então a batata é como uma bomba de açúcar no corpo? Em certo sentido, sim. Ao comer batata, o corpo libera muita insulina para derrubar a glicose rapidamente. Com o tempo, isso desgasta o pâncreas, favorece diabetes tipo 2 e aumenta a inflamação crônica, inimigo silencioso por trás de muitas doenças da idade. Existe forma segura de consumir ou é melhor evitar? Não precisa eliminar, mas é preciso saber como e quanto. Se você cozinha e deixa esfriar, forma-se amido resistente, que age como fibra, ajudando a digestão e o controle da glicose. O ideal é consumir com casca, no vapor ou assada, evitando frituras e purês cheios de manteiga e creme. E muito importante, descartar qualquer batata com partes verdes ou brotos. Caso real: seu Miguel, 68 anos, com hipertensão e pré-diabetes, adorava batata frita quase todo dia, glicose descontrolada e inflamação alta. Mudamos gradualmente: menos fritura, mais verduras de baixo índice glicêmico e batata preparada de forma saudável 2 vezes por semana, sempre cozida e resfriada. 3 meses depois, glicose e pressão melhoraram, e ele se sentia mais ativo. Ou seja, a batata é faca de 2 gumes, reconforta, mas pode ser inimiga silenciosa se mal manejada. Muito claro. E falando em solanáceas e verduras que parecem inofensivas, mas escondem segredos, e a berinjela? A berinjela é um exemplo fascinante. Para muitos é deliciosa e versátil, para outros amarga e até causa mal-estar. Como a batata, contém alcaloides, inclusive solanina, embora em menor concentração. São compostos de defesa da planta contra pragas. Em nosso organismo, em excesso e crus, podem ser tóxicos. Em que situações viram problema? Principalmente quando a berinjela está imatura ou se consumida crua em grandes quantidades. Por desconhecimento, há quem coma porções grandes mal cozidas. Ao mesmo tempo, é rica em fibra e antioxidantes, flavonoides e antocianinas, benéficos ao coração e à inflamação. O ponto-chave: para aproveitar os benefícios, cozinhe bem e consuma com moderação. Assada, grelhada ou salteada com azeite, o que melhora a absorção e reduz toxinas. Pode ser perigosa para condições específicas? Sim, especialmente para quem tem problemas renais ou artrite. A berinjela contém oxalatos, que podem favorecer cálculos renais ou aumentar dor em processos inflamatórios articulares. Lembro da dona Carmen, 72 anos, com dor articular acentuada após aumentar o consumo de berinjela crua em saladas e em grandes porções. Reduzimos a quantidade e mudamos o preparo.
Em poucas semanas, as dores diminuíram e a mobilidade voltou. Ou seja, não é eliminar, é saber como e quanto consumir. E para quem pensa que só batatas e berinjelas têm riscos, há outra verdura que poucos conhecem e que pode ser ainda mais venenosa do que o álcool se consumida sem cuidado: a jicama, aquela raiz que parece inofensiva e até docinha, mas esconde um segredo importante. Antes pense, quantas vezes você comeu algo natural e saudável sem saber que, em excesso ou mal preparado, pode ser um risco? É o que acontece com a jicama e outras verduras. Dr. Francisco, a jicama sempre me pareceu opção refrescante, doce, perfeita para dias quentes e saudável. Mas o senhor diz que pode ser mais venenosa do que o álcool se não consumida direito. O que há por trás disso? A jicama, também conhecida como feijão-batata, menos comum no Brasil, tem um lado oculto que poucos conhecem, especialmente acima dos 60. A casca e partes não comestíveis podem conter cumarina e outras substâncias potencialmente tóxicas se ingeridas. A jicama vendida nas feiras é segura desde que se consuma apenas a polpa branca, suculenta e doce, sem a casca ou talos. Se alguém se aventurar a comer com casca, pode ter náuseas, vômitos e até intoxicações mais sérias. Que cuidados ter? Primeiro, descasque muito bem. Consuma só a polpa branca. Segundo, não exagere na quantidade, pois, mesmo assim, pode causar desconforto digestivo. Terceiro, compre fresca e bem armazenada. Feito corretamente, a jicama é baixa em calorias, rica em fibras, solúveis e insolúveis, ajudando digestão e controle da glicose. Ótima para quem tem diabetes ou quer controlar o peso. E para a circulação ou sistema nervoso, ela é rica em potássio, chave para manter pressão estável, e vitamina C, um antioxidante potente para o sistema imune e contra o envelhecimento celular. Reforço: os benefícios aparecem quando consumida corretamente. Outro detalhe: o índice glicêmico é baixo, não provoca picos, ideal como acompanhamento ou lanche saudável. Exemplo prático: seu Alejandro, 68 anos, passou a incluir jicama nas merendas, sempre bem descascada e em porções moderadas. Em pouco tempo, a digestão melhorou, a sensação de peso pós-refeição sumiu e a glicose estabilizou. Já a irmã dele, sem esses cuidados, preparou conserva com jicama mal descascada e teve desconforto digestivo. Precisou procurar atendimento. O contraste mostra a importância da informação e da prática correta. Moral: não é eliminar, é aprender a usar bem. E há outra verdura comum com lado B: a abobrinha, a calabacita. Muito associada à alimentação leve, mas, como quase tudo em nutrição, depende de como preparamos e integramos a rotina após os 60. Benefícios? Muitos, mas há particularidades que não podemos ignorar. A primeira: embora seja baixa em calorias e rica em água, ótima para hidratação, a abobrinha pode conter cucurbitacinas, as substâncias que dão sabor amargo quando está passada ou mal cultivada. E atenção, isso é mais do que um gosto ruim. Em doses altas, as cucurbitacinas são tóxicas e podem causar intoxicações com náusea, vômito, diarreia intensa e dor abdominal, um efeito muito mais forte e perigoso do que o álcool em quantidades semelhantes. Recomendação para pessoas mais velhas: consumir abobrinhas frescas, de boa procedência, e evitar as que tenham sabor amargo ou manchas estranhas. Curioso, já que a abobrinha é das verduras mais usadas em dietas saudáveis. Como evitar riscos sem perder benefícios? É versátil e nutritiva, tem fibra, vitaminas do complexo B, vitamina C, potássio e magnésio, fundamentais para a função muscular e nervosa e para controlar a pressão. Para aproveitar tudo, compre fresca, de preferência orgânica ou de confiança, e descarte se estiver amarga ou com manchas. Cozinhar no vapor, saltear ou ferver ajuda, porque parte das cucurbitacinas é solúvel e se perde no cozimento. Caso real: Dona Marta, 70 anos, teve intoxicação leve após uma receita com abobrinha amarga. O sabor passou despercebido entre outros ingredientes. Teve vômitos e mal-estar por horas. Por sorte, a reação foi leve e ela se recuperou rápido. Fica o alerta: a chave é observação e bom senso. Olhar cor, sabor e textura antes de consumir. Evitar peças muito velhas e moderar na quantidade para não sobrecarregar o sistema digestivo.
Algo tão cotidiano pode ter um lado oculto, mas não é por isso que deixaremos de aproveitar. É aprender a fazer do jeito certo para colher os benefícios e não os riscos. E se quiser seguir aprendendo, assista ao próximo vídeo.